Lá vamos nós para mais um encontro, Tio CG está aqui para te ajudar com aulas de física, com conteúdo de graça. O que você precisa é ficar até o final. Eu sei. Essa aqui é o quarto vídeo de uma série que eu não sei quando vai acabar. E são vídeos básicos de física voltados para quem tem muito pouco conhecimento em física. Então, tipo, às vezes o vídeo pode ser longo, tá? Lamento. Mas eu faço de tudo para que esses minutos que você passa aqui comigo sejam leves, suaves e tudo mais. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou CG, eu sou biólogo, sou botânico, eu sou físico e eu talvez seja a solução dos seus problemas. Bom, curta, comente, compartilha. Tá aí as minhas redes sociais. Por favor, conheçam mais vídeos do meu canal. Para você que talvez esteja desesperado porque tem um Enem chegando por aí, enfim, uma Olimpíada acadêmica, ou tipo, você só quer deixar de ser o noob da física. Bom, você está no lugar certo. Eu tenho aqui embaixo de mim um QR Code que, se você apontar a câmera do seu celular, ou se você vê aí na descrição do vídeo, tem lá um link que vai te levar para um drive absolutamente gratuito, com listas de exercícios para você praticar e para você pôr em xeque o conhecimento que você adquire potencialmente aqui. Beleza? Mas vamos parar de enrolação porque eu não tenho muita coisa para falar, a não ser o conteúdo de hoje mesmo. Então vamos a ele, tá? Bom, a aula 4, que você deve estar chegando aqui, é a aula que a gente vai falar sobre aceleração. A gente perdeu aí 3 aulas iniciais aí do nosso curso de física, falando de um conceito muito básico, que é o conceito de velocidade. A gente falou sobre como calcular, macetezinhos de conversão de unidade, entendendo gráfico, e a gente na última aula falou um pouquinho sobre o movimento uniforme, e eu falei também sobre o movimento uniformemente variado. Quando eu falei do movimento uniformemente variado, eu já introduzi o conceito de aceleração, que agora a gente vai se aprofundar, a gente vai ver inclusive alguns exercícios de vestibular que falam sobre esse tema e bora lá então, senhores. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber o que significa aceleração. A gente tem sempre a imagem de aceleração na nossa cabeça, como pisar no acelerador, e isso significa o quê? Mudar a velocidade. Né? Mas na verdade é mais do que isso, tá? Porque o ato de eu pisar no freio também é uma aceleração. Na verdade, a gente chama aí nesse caso de desaceleração, porque a ideia de acelerar ou desacelerar é uma só, que é mudar a velocidade no decorrer de um tempo. E aí nós vamos a uma equaçãozinha, que é esta daqui, ó. Esta daqui, que a gente apelida ela pelo nome de AVET, a irmã da vedete. Aceleração é velocidade sobre um tempo, tá? E vamos colocar isso aqui numa situação que a gente possa realmente entender o conceito de aceleração. Vou trazer aqui 2 perguntas para vocês. Quem é o mais veloz? Essa é a primeira pergunta. Um BMW 325, que pode chegar à velocidade de 237 km por hora, ou o Guepardo, que atinge velocidade de 114 km por hora. Bom, pergunta simples. Quem é o mais veloz? Quem é o mais rápido? Se a gente pôr no talo a velocidade que eles atingem, o BMW é sem dúvida o mais veloz. Mas se eu virar para vocês e perguntar, quem é o mais acelerado? Quando eu faço a pergunta sobre quem é o mais acelerado, eu tenho que adicionar uma informação, que é quanto tempo ele chega, quanto tempo ele leva para chegar na velocidade que a gente quer. E aí nós temos a seguinte questão. No caso do BMW 325, ele leva até 16 segundos para atingir essa velocidade zona grandona que a gente falou, que é 237. Já o Guepardo, para chegar aos 114 km por hora, que é a máxima que ele chega, ele leva 3 segundos. E aí a pergunta é, quem é o mais acelerado? Quem é capaz de acelerar mais? E a resposta é... Vamos pôr na ponta do lápis?
A resposta é o guepardo. E como é que eu provo isso? Ó, vamos lá. A BMW 325, ele tem que situação? Ele vai de 0 a 237 em 17 segundos aproximadamente, tá, galera? Aplicando isso à equação, nós temos aqui, ó, 237 dividido por 16, e esse 16, ele está em segundos, só que a velocidade está em quilômetros por hora, então eu tenho que passar isso para horas, né? Então aí a conversão 16 dividido por 60, que passaria para minutos, e 60 de novo, que passaria para horas. Fazendo isso daqui, copia a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Eu já ensinei todos esses macetes de conversão nos últimos vídeos. Então, galera, volta aí a fita que tem lá diquinhas de conversão, tá? Porque aí você não se complica tanto. Lá eu trago todos os detalhes. E aí, simplificando tudo isso e tal, a gente chega a 237 vezes 225, que vai dar uma aceleração de 53.325 km por hora ao quadrado. Putz, que número bizarro, né? Isso aí é o quanto a BMW acelera. Agora o guepardo. E o guepardo, ele vai de 0 a 14 km por hora em 3 segundos. Aplicando a equação, fazendo a mesma conversão lá dos 3 segundos para passar para a hora, nós chegamos nisso aqui, que vai dar 114 vezes 1.200, que vai dar 136.800 km por hora. Ou seja, o guepardo é muito mais acelerado. Ou seja, o guepardo, se a gente pegar o guepardo e a BMW e pôr os dois para correr, os dois parados e os dois dispararem, o guepardo vai chegar na velocidade máxima dele muito mais rápido do que a BMW chega. A BMW provavelmente vai mais longe, né? Mas o guepardo vai conseguir fazer isso de forma muito mais rápida, né? Bom, e aí, baseado nisso aqui, eu quero que vocês notem um detalhe. A conta toda a gente fez e tal, tirando a parte das conversões, unidades e tudo mais, eu quero que vocês notem a unidade de medida. A aceleração é velocidade sobre tempo. E como a velocidade já tem embutida nela o tempo, então por isso vem aquele tempo ao quadrado ali. Tá? Por isso que a aceleração, quando a gente mede ela vem ali quilômetros por hora ao quadrado. Mas aqui tem um detalhe, nas provas de vestibular, raramente a gente vai ouvir falar de aceleração em quilômetros por hora quadrado. Como a unidade de medida, né, do sistema métrico é o metro, a velocidade vai ser em metros por segundo. E é muito comum a gente mais falar em aceleração em metros por segundo ao quadrado, e não quilômetros por hora quadrado. Mas é importante dizer que esse ao quadrado vai servir muito pra gente assim, ó. Tô lendo lá um enunciado, tá aparecendo lá, quilômetros por hora, velocidade. Quilômetros por hora ao quadrado, aceleração. Então esse ao quadrado dá noção pra gente que é uma aceleração que a gente tá falando, tá? E aí, caso você precise fazer uma conversão, apesar que eu acho que vai ser muito raro isso acontecer. 1 metro por segundo ao quadrado equivale a 12.960 km por hora ao quadrado. Ou seja, 1 metro por segundo ao quadrado é muito mais do que o quilômetro por hora ao quadrado, né? Isso a gente já tinha visto também quando eu falei de conversão de velocidades aí em vídeos anteriores. Então, olha aí, a gente já pegando o bonde andando aí, tá perdido? Volta aí umas casinhas. O jogo é assim, às vezes a gente dá 3 passos para trás para andar 20 para frente. Então volta aí, provavelmente eu vou colocar no card a localização aí do ponto para você poder se achar com mais facilidade, beleza? Tá. E como se mede a aceleração? Como eu falei, a fórmula é a AVET, né? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com velocidade. Velocidade é VDET, velocidade é igual a distância sobre tempo. Aceleração, AVET. A aceleração é igual a velocidade sobre o tempo. Quando a gente faz o ajuste das unidades de medida, velocidade é metros por segundo. A aceleração é metros por segundo dividido por segundo de novo, o que vai levar ao metro por segundo
ao quadrado. Então, fique muito atento a este ao quadrado, porque ele faz toda a diferença. Em outros vídeos eu já falei sobre isso. Unidade de medida, quando a gente está fazendo uma conta para a física, ela é muito importante. Não só para as questões de interpretação de dados, quanto no sentido de, tipo, fazer a conta sem uma conversão adequada, mas principalmente para a gente saber do que o exercício fala. Então, a unidade entrega, às vezes, a fórmula para a gente, tá? Bora lá. Bom, primeira coisa que eu preciso relembrá-los, porque eu já falei disso no vídeo anterior. Temos duas situações aqui. Um carro em duas situações. Na primeira, eu tenho ele acelerando. Na segunda, eu tenho ele freando. Na situação onde ele está acelerando, como a velocidade dele vai aumentando, a gente diz que sempre a aceleração recebe um sinal positivo. Enquanto que quando o veículo está freando, isso significa que ele está diminuindo a velocidade. E aí, nesse caso, a aceleração é negativa. E a gente já comentou sobre isso no vídeo anterior também. E quando o veículo está em movimento uniforme, que é aquele onde ele crava a velocidade, não muda a velocidade, aí vai lá assim, por 50 km por hora, 50 km por hora, 50 km por hora, 50 km por hora, a aceleração é zero, né? Então, se não tem variação, a aceleração é zero. Movimento uniforme. Velocidade sempre a mesma. Beleza? Tá lindo, mas vamos para exercício, porque aqui a gente não brinca em serviço. Vamos para um exercício de vestibular. Vamos começar para um básico, né? Nós temos aqui, ó, um ponto material executa um movimento acelerado. Então, a gente já sabe que ele está ficando cada vez mais rápido. De modo que a sua velocidade passa a ser 30 metros por segundo a partir do repouso, ou seja, ele estava parado, a velocidade dele era zero, aí ele foi crescendo, 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 crescendo até 30. Tá. E para ele sair do zero e chegar ao 30, ele fez isso no intervalo de 5 segundos. E a pergunta é, qual a aceleração? Bom, a velocidade então vai de 0 a 30, então a variação é de 30, e o tempo foi 5. Colocando isso na fórmula, na AVET, 30 por 5 dá 6. Alternativa, então, letra E. Tá? Aqui é legal a gente falar, galera, que baseado nesse conceito da equação aqui, tem aquela situação da previsibilidade, né? A gente consegue prever quanto que vai estar a velocidade dele se ele for sempre acelerado desse jeito. Porque pensa só, ó, ele vai do 0 até 30 e ele vai aumentando de 6 em 6, né? Então, ele significa que ele teve velocidade 6, depois foi 12, depois foi 18, depois foi 24 e depois foi 30. O que significa que dali mais um segundo, a velocidade dele vai estar 36. Mais um segundo, a velocidade dele vai dar mais 6, 42. Então, ele vai aumentando a sua velocidade de 6 em 6 metros por segundo a cada segundo, tá? Então, esse é um conceito importante. Aqui a gente não está mexendo com distâncias, a gente está mexendo com velocidades. Próxima situação. Um móvel realiza um movimento retardado, com desaceleração constante. Isso significa o quê? Ele está freando. E a desaceleração dele é de 2 metros por segundo. É como se eu virasse para você e falasse assim, olha, a aceleração dele é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se daquela história do sinal que eu falei agora há pouco. Aí ele fala assim, olha, a sua velocidade inicialmente era 20. A pergunta é, determine qual é o tempo que ele vai levar para inverter o sinal do movimento, né? Ou seja, para ele zerar, para ele virar, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A aceleração dele é 2, a velocidade dele inicial era 20 e eu quero saber quanto tempo. Bom, a VET, velocidade, aceleração, tempo, né? Temos aqui então a nossa equação, o t está dividindo, passa vezes, e depois dividindo 10. Aqui eu vou relembrar um macete que eu falei há uns vídeos atrás, que é o triângulo mágico. O triângulo mágico, a gente já viu ele aplicado à equação da Vedet, que era de velocidade, que era assim, ó, distância, tempo, velocidade. Sempre que eu tenho uma fórmula que tem 3 itens desse jeito, eu posso colocar nessa fórmula, ou seja, eu posso fazer isso também com a aceleração. Então, aqui eu tenho a aceleração, tempo,
velocidade. Eu só peguei a fórmula e pus para cá. E aí, se eu substituir, as coisas ficam simples, né? A regra é a seguinte para o triângulo, para quem está assistindo agora. Se os números estiverem na parte de baixo, você vai fazer vezes eles. Se o número tiver um em cima e um embaixo, você vai fazer dividindo. No nosso caso, nós teríamos o quê? Ó? Nós temos aqui a velocidade que era 20, ou um tempo que eu não sei, e uma aceleração que era 2. Então, como está o 20 em cima e o 2 embaixo, eu vou fazer dividindo. Então, o t vai ser 10. É um jeito mais fácil de resolver, caso você tenha dificuldades para lidar com a fórmula, né? Esse macetezinho eu tinha dado aí nos vídeos anteriores, então vale a pena relembrá-lo. Então, aqui, alternativa C. Leva 10 segundos para sair do 20 e mudar o sinal da velocidade dele. Próxima questão, ó. Um veículo de passeio consegue acelerar de 0 a 100 km em cerca de 11 segundos. A pergunta é, determine a aceleração média em metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente tem que ficar atento porque eu tenho que fazer uma conversão de unidades. A velocidade, ele fala assim, ele vai de 0 a 100, só que está em quilômetros por hora, né? E aí ele está tudo ali, metros por segundo, segundo e tal. Então vale a pena mudar esta velocidade para metros por segundo. E aí o que a gente tem? Ó? A aceleração vai de 0 a 100 em 11 segundos. A aceleração, como a gente sabe, de quilômetros por hora para metros por segundo é só dividir por 3,6, né? E aí, quando a gente tem uma fração dividindo por um número, uma fração dentro de uma fração, o que eu devo fazer? Eu copio a primeira fração, inverte a segunda, tarará. Então fica aqui, ó, 100 sobre 3,6, que era a primeira fração, né? Dividido pelo 11. Como 11 é um número que não tem nada embaixo, quer dizer que ele tem um 1 aqui. Inverte, então 100 vezes 1, 3,6 vezes 11, vai dar 39,6, dividindo vai dar 2,52 aproximadamente, porque vai dar um número quebrado, né? Isso faz a alternativa C ser a correta. Aqui relembrando então a conversão de unidade. 1 metro por segundo de velocidade equivale a 3,6 km por hora. Ou seja, esta é a maior e esta é a menor unidade de medida. Toda vez que eu tenho que passar uma unidade de uma maior para uma menor, eu faço vezes. E toda vez que eu tenho que passar de uma menor para uma maior, eu faço dividido. Então, por isso que o 100 ficou dividido por 3,6. Então, vale a pena a gente relembrar isso. E isso é um tipo de prática que é assim, a gente tem que exercitar. Quanto mais exercício aparecer sobre esse assunto, melhor, tá? Vamos mais um aqui, uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós falamos aqui do chamado trens maglev, aqueles trens mega velozes que, se não me engano, acho que tem no Japão, né? E aí ele tá falando assim, ó, trens maglev tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética. Eles entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Na verdade, eles já estão em operação, tá? Porque essa questão aí já é de uns anos atrás. Eles podem atingir velocidades de mais de 550 km por hora. Considere um trem partindo do repouso, movendo sobre esses trilhos, de forma retilínea, uniformemente acelerado, durante 2 minutos e meio, até atingir a velocidade de 540 km por hora. A pergunta é, qual é a aceleração desse trem, né? Tipo, tá parado, chega a 540 em 2 minutos e meio, né? Qual a aceleração? De novo, nos deparamos com conversões de unidades, né? Nós temos aí medições em quilômetros por hora, nós temos aí o tempo em minutos e aqui a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então a minha recomendação é, vamos passar tudo isso para... Na verdade eu tenho que passar aqui, ó, esses 2 minutos e meio para segundos, e esses quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Aqui, qual é a conta que eu tenho que fazer? Como é de uma unidade maior para uma menor, eu vou fazer vezes 60. Como aqui é uma unidade menor para uma maior, eu vou dividir
por 3,5. E aí nós chegamos à seguinte situação. A VET, 540 dividido por 3,5 e 2,5 dividido vezes 60, né? Vai ficar o quê? Olha a coincidência, 150 dividido por 150, que vai dar 1. A alternativa correta, então, é a letra B de bola, né? É a alternativa B de bola. E é isso. Vou deixar aqui para vocês 4 exercícios. Esses 2 aqui, uma do Instituto Federal de São Paulo, outra aqui da UTF-PR, né? Universidade Federal do Paraná, e todos esses exercícios aqui, tem a de Minas Gerais também, e fica aqui esses 4 situações para vocês praticarem. Todos eles basicamente vão usar os conceitos de aceleração e a fórmula e conversões e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham chegado até aqui. Eu sei, né? Mais de 20 minutos de vídeo, isso dá aquela, né, cansadinha e tal, mas pensa, é pro seu bem. Não deixe de compartilhar esse vídeo, mostre esses vídeos para os seus colegas, tente ajudar seus colegas, eu tenho certeza que isso vai cair numa prova deles ou alguma coisa do tipo, e eu fico por aqui. Bom, foi um prazer revê-los, um beijo, se cuidem, valeu, tchau!